declarar: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Se assenta aí, por favor, abra o seu coração, abra aí também a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4, 5 e 6. Eu vou ler do versículo 1, irmão, só para nível de contexto, mas o texto que eu quero é o versículo 5 e 6. Primeira Timóteo, capítulo 2, verso 1, a ênfase no versículo 5, 6. Lembrando os irmãos que nessa série nós estamos na terceira mensagem dessa série. A primeira, sola gratia, a segunda, sola fide, hoje solus Christus. À noite nós vamos falar sobre sola scriptura, e próximo domingo pela manhã, soli deo gloria, né? Que é somente a graça, somente a fé, somente Jesus, somente as Escrituras, e glórias somente a Deus. Os pilares da reforma protestante. Lembrando que esses pilares da reforma é uma espécie de um resumo, né? Um grande resumo daquilo que os reformadores pregavam e defendiam, né? À luz das Escrituras. Nós sabemos que nós vamos falar sobre isso no último culto à noite. Nós vamos falar sobre isso, sobre as 95 teses, enfim. Mas hoje nós vamos ministrar aqui sobre somente Jesus. Quantos se encontraram, hein? Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos ler de novo o verso 5. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Agora, olha onde Paulo vai fundamentar isso. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. O qual a si mesmo se deu, a si mesmo se entregou em resgate por todos. Testemunhos que se deve prestar em tempos oportunos. Pai, que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Fale conosco, Espírito Santo, que a unção que o Senhor disse ali em 1 de João 2, a unção dos santos, a unção que foi liberada, a unção do Espírito, possa nos conduzir a toda verdade, possa nos conduzir, ó Pai, às revelações do Espírito, de modo que o Senhor possa nos, ó Pai, nos tocar de uma certa forma, que o Senhor possa, ó Pai, abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor possa nos conceder espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. E quem crê nisso, diga amém. Irmãos, nós olhamos para Solus Christus, né, esse pilar da reforma,
E é um ensino, irmão, simples, mas ao mesmo tempo um ensino muito necessário. Um ensino que devolve a Jesus, ou coloca Jesus no lugar de direito, porque a Bíblia vai o tempo todo declarar: só Jesus. Só Jesus. Esse ensino ele veio num tempo onde se colocavam outros mediadores. Por exemplo, quando o assunto era salvação, havia alguns intermediadores. Por exemplo, Maria, a própria Maria, ela era colocada entre Deus e os homens, como intercessora, aquela que pode interceder. E essa herança, ela veio tanto de geração em geração, apesar da reforma, ela veio ainda prosseguindo nas gerações, que até hoje se faz oração pelos mortos. Você já viu alguém orar por morto aqui? Eu já vi várias vezes. Inclusive nós temos uma mensagem aqui na igreja, temos no nosso canal, temos aqui na igreja uma mensagem dizendo assim: por que nós não oramos pelos mortos? Eu não sei se esse é o tema, mas é mais ou menos a temática é essa: nós não oramos pelos mortos, nós não intercedemos pelos mortos. Amém? Então, esse ensino da reforma veio dizer a plenos pulmões que entre Deus e nós, entre Deus e o ser humano, não há e não pode haver ninguém, somente Jesus, porque só Jesus morreu na cruz do Calvário para nos resgatar. Então, quando nós falamos de sola gratia e sola fide, né, somente a graça, somente a fé, nós lemos também Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Olha só, pela graça, só graça, pela graça sois salvos mediante a fé, só a graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando nós falamos de graça e fé, não é a fé na fé, não é a fé no indivíduo, e não é apenas a fé pela fé, é a fé no objeto. Jesus é o objeto da fé. Fala assim: Jesus é o objeto da fé. Então entenda bem, perceba que é uma crescente: a graça, a fé. Agora, a fé pela fé não salva ninguém. Vocês estão comigo? A fé pela fé não salva. Por exemplo, se você pegar um muçulmano que vai explodir, né, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Você pegar um muçulmano, você pegar, por exemplo, as culturas antigas, por exemplo, os próprios vikings, que achavam que se eles morressem num campo de batalha estaria salvo. De certa forma, eles têm fé naquilo que eles acreditam. Vocês estão comigo? Então, a fé pela fé não diz nada. Então, é a graça, o entendimento da graça do que Jesus fez. Nós nos apropriamos daquilo, mas o objeto da nossa fé é Jesus Cristo. Qual é a fé que salva? É a fé em Jesus Cristo. E o Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Abra sua Bíblia aí, Atos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Atos, capítulo 4, versículo 12. Essa é uma das primeiras mensagens, né? Uma das primeiras mensagens da igreja aqui em Atos. Os irmãos há de lembrar que no capítulo 3 houve uma cura, algo extraordinário, e eles saíram pregando. É uma das primeiras mensagens aqui acerca do Evangelho. Atos capítulo 4, versículo 12. Pega o versículo 10 por causa do contexto. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a que vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há, olha que mensagem, olha que pregação. E não há o quê, irmãos? Não há o quê? Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Então eles começam a pregar e eles tocam na ressurreição de Jesus, lembrando que a ressurreição de Cristo torna Cristo o Messias, quando o assunto é fé. Eu gosto muito de explicar para os irmãos que se Cristo não ressuscitasse, ele poderia ser mais um falso profeta, ele poderia ser um charlatão, ele poderia ser alguém que estava enganando o povo, ele poderia ser alguém que foi crucificado dizendo ser alguém que não era, amém? Mas quando ele ressuscitou, quando ele se apresentou vivo por 40 dias a cerca de 500 pessoas, ele de fato estava dizendo assim: eu sou quem disse ser, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu tenho todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então perceba, os apóstolos vai fundamentar a pregação, ou seja, nós somos testemunhas. Testemunha de quê? Da ressurreição de Jesus. Aí, olha a pregação. E não há nenhum outro. Não há nenhum outro. E aqui eu já posso dar a benção apostólica, que você pode ir embora. Acabou aqui o solo Cristo. Não há nenhum outro. Qual é o entendimento apostólico sobre salvação? Qual é, irmãos, o entendimento apostólico sobre salvação? Não há nenhum outro. Não há nenhum outro que possa nos salvar. Eles saíram pregando essa mensagem. Sabe qual é a mensagem que os apóstolos estavam pregando? Somente Jesus pode salvar. Só a fé em Jesus pode salvar. Só a fé em Cristo Jesus pode salvar. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Agora olha o que próprio Cristo, o próprio Jesus disse aqui, João capítulo 14. É um texto que você conhece demais, João 14:6. Respondeu-lhes Jesus. Observe que no capítulo 14, versículo 1, ele está falando sobre salvação, casa do Pai, preparar um lugar. Aí chega ao versículo 6. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o e a verdade há ninguém. Ou seja, há possibilidade de algum homem ir? Ninguém. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Entenda que não é vai, é vem. Ou seja, eu estou no Pai, o Pai e eu somos um. O pastor Márcio gosta de dizer assim: Jesus não se parece com Deus, Jesus é Deus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma herança, e até hoje isso é falado aí nas ruas, né? Até hoje isso é falado pelos corredores da vida. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma grande mentira. Todos os caminhos, pastor, no final todos os caminhos levam a Deus. Se você for pensar a nível de juízo, que no final das contas todo mundo vai encontrar com Deus, ok. No final da conta todo homem vai comparecer diante de Deus para prestar contas. Aí legal. Então você pode seguir qualquer caminho, no final da conta ele vai te levar a Deus como juízo, como para experimentar a ira de Deus, para experimentar um Deus como juiz, para experimentar um Deus que vai se manifestar em ira, qual está em João capítulo 3, versículo 36. Aí legal, aí eu concordo. A pessoa vive em qualquer caminho, vive de qualquer forma, de qualquer jeito, não procura conhecer a Deus pela palavra, inventa os seus próprios deuses, cria os seus próprios ídolos, serve da sua própria maneira, e no final das contas ela vai sim se encontrar com Deus, mas um Deus de juízo. Nós já aprendemos sobre isso, um Deus de ira. Agora, se nós estamos falando de salvação,
Se nós estamos falando de um Jesus, e aí eu não vou ficar repetindo aqui para não ficar muito, para não ficar também cansativo aos irmãos, eu não vou ficar aqui repetindo o que eu já preguei, mas as solas são mensagens que são linkadas uma na outra. Então, para você entender o sacrifício da graça, o sacrifício da fé, para você entender, se você for falar chegar até Deus com os pecados perdoados, chegar até Deus com a justiça satisfeita, chegar até Deus olhando para você, não só através de você, mas olhando para você por meio de Jesus Cristo, não vendo a sua miséria, mas vendo o sacrifício de Jesus. Você chegar diante de Deus com a ira de Deus aplacada, chegar diante de Deus lavado pelo sangue de Jesus, aí não tem outro jeito, só Jesus pode fazer isso. Chegar diante de Deus de qualquer forma, aí você pode fazer, o ser humano pode fazer qualquer coisa, aí ele vai chegar como juízo. Agora, chegar como justo, nós pregamos sobre isso. Eu preciso repetir que eu não posso ficar fundamentando sempre, para não ficar cansativo. Chegar como um justo, chegar como aceito, só tem uma forma: Pai, eu recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem, senão por mim. Quando nós olhamos para o propósito pelo qual Jesus veio, abre em Mateus 1:21. Quantos aqui sabem que Jesus ele veio para a cruz? Tudo que Jesus fez, tudo que ele fez, é apenas o caminho da manjedoura à cruz. O propósito de Jesus era salvar um homem. E salvação pela cruz, não há salvação sem cruz. Não há obra consumada sem cruz. E quando Deus foi declarar a Maria aqui o nascimento de Jesus, olha o que ele disse. Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ele salvará. Propósito. Pastor, mas Jesus curou, glória a Deus por isso. Ele transformou água em vinho, ele ressuscitou mortos, ele andou sobre as águas. Todos os milagres foram manifestações dessa jornada entre a manjedoura e a cruz. Jesus estava indo para a cruz. O propósito de Jesus era a cruz. Lembra que eles tentaram dizer: Senhor Jesus, os gregos querem vê-lo. Os gregos ali falavam de filosofia. Talvez tentaram transformar Jesus num grande filósofo. Talvez você hoje poderia ir para a sua universidade e escutar as palavras de Jesus, né? Mas a resposta foi: se o grão de trigo cair e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Em outras palavras, dizer: não estou vindo para me tornar mais um filósofo, mais um pensamento filosófico. Eu vim para morrer na cruz, e para morrer para gerar muitos frutos. Vocês estão comigo? Então aqui determina um propósito. A terra se alegrou com a vinda de Jesus, porque ele veio trazer salvação. Agora, esse reconhecimento da salvação, abre lá em Lucas capítulo 1, versículo 26, versículo 46. Lucas 1, 46. Aqui o cântico de Maria é o nosso cântico. É o cântico da humanidade. É o cântico de quem agora vai vivenciar, vai experimentar, vai ter acessível por meio de Jesus. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito, aqui letra minúscula, né, o espírito humano nela, né, o espírito do homem, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador.
Então a própria Maria, entendendo que ela estava sendo usada por Deus para trazer o Cristo que salva o mundo, fazendo ela parte também daqueles que seriam salvos, ela libera um cântico, ou seja, a partir de Jesus, a partir daquilo que Deus está me usando para trazer ao mundo, olha o cântico. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A própria Maria vai reconhecer salvação só em Jesus. Sabe uma outra coisa que Maria, nesse cântico, ela reconhece? Eu também preciso ser salva. Vocês estão comigo? Eu também preciso ser salva. Sabe uma frase que precisa ser arrancada da humanidade, sem ofensa, sem tocar a fé de ninguém? Pede à mãe que o filho atende. Isso não está na Bíblia. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Pede à mãe que o filho atende. Mas qual foi o texto que nós começamos a ler? Não há outro mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Não há outro mediador. Abra aí, Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Se você está pela primeira vez ouvindo esse sermão sobre Sola Cristo, eu queria encorajar você a ver as outras pregações sobre Sola Gratia e Sola Fé, Sola Fide, porque nós estamos numa sequência, então vai fazer mais sentido para você, tá, gente? Romanos 5, versículo 1. Justificados, vírgula, pois mediante a fé temos paz com Deus. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado. O que é a palavra justificado? Tornar justo, aceitável. A justiça de Deus sendo manifestada em nós. Nós somos a justiça de Deus. Justificados, ou seja, lembra que nós falamos sobre o estado do homem? Nós vamos falar sobre isso no finalzinho aqui. O homem pecador, o homem debaixo de pecado, o homem debaixo de condenação. Mas olha aqui agora, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Por que temos paz com Deus? Porque nós não estamos mais debaixo de ira. Deixa eu usar um termo aqui, irmãos, é só a nível didático, tá, gente? Por favor, só didático. Nós não estamos em guerra com Deus. É só didático, tá? Por favor. Nós não estamos mais, se fosse um jovem falar assim, de treta com Deus. Nós estamos de guerra com Deus. Por que nós não estamos de guerra com Deus? Porque nós temos justificação. Imagina que você faça algo contra alguém, e o pecado é algo contra Deus, e esse alguém tem poder de matar você. Aí a pessoa fala assim: cara, vou te matar. E essa pessoa tem poder de te matar. Você vai ter paz? Não vai ter paz. Você vai dormir pensando assim: rapaz, esse cara tem poder de invadir essa casa e me matar aqui dormindo. Agora de repente alguém vai lá e paga a sua dívida, paga a sua conta, ou acontece uma situação que acabou aquele problema. E a pessoa olha para você e fala assim: filho, entre nós não tem mais nada, nós voltamos a ser amigos. Quem está entendendo isso aqui?
Aí você volta a ter. Olha como você andava na Pedro Toledo, ó. Tipo, oh Jesus. Eu já evangelizei muitas pessoas que têm dívida. Sabe o que eu descobri? Elas não gostam de sentar de costa para a rua. Não pode, meu, sentar de costa para a rua. Alguém já conheceu alguém assim? Já conheceram? Não pode sentar de costa para a rua, não pode. Elas sempre entram num ambiente, elas olham um lugar que dá para ela correr. Sabia disso? Casa de esquina com a porta para uma rua, a porta para outra. Não tem paz, porque deve. Esses dias eu tinha um amigo meu correndo nas ruas, né? E eu parei o carro do lado, ele assustou, eu brinquei, tá devendo? Ele, não, pastor, achei que era ladrão. Fala assim, quem deve não tem paz. Não tem paz. Agora olha só, justificados, ou seja, com a sua dívida paga, com seu saldo devedor quitado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estáis firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio, temos acesso à graça. Ou seja, a fé em Jesus Cristo que nos dá acesso a essa graça, a esse sacrifício, a essa salvação, sem que tenhamos feito nada por elas. Fala assim, só Jesus pode salvar. Sabe como nós podemos ser salvos? Pela graça sois salvos mediante a fé. Fé em quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo nos dá, a fé em Jesus Cristo nos acessa a graça de Deus. Não há outro que possa nos salvar. Volta uma página da sua Bíblia em Romanos 3. Eu preciso fazer essa fundamentação aqui. Romanos 3, 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, quantos? Quantos? Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Quantos estão debaixo do pecado? Todos, judeus e gregos. Paulo, ele vem fundamentando Romanos, talvez seja o lugar onde Paulo mais vai ser sistemático no ensino, seja a carta aos Romanos. E ele vai trabalhar algo, porque aqui em Romanos você vai encontrar capítulo 2 e início do capítulo 3, por exemplo, pessoas dizendo que precisaria circuncidar, observar as datas judaicas, porque o homem, ele sempre quer colocar alguma coisa no evangelho. Sabia disso? O homem tem necessidade de controle, domínio. O homem tem dificuldade com a graça. Quem sabia que o homem tem dificuldade com a graça? Porque o homem, ele quer merecer, ele quer estar por cima. O homem é orgulhoso. Quem entende o que eu prego? Diga amém. Então ele quer fazer, ele quer ter que fazer alguma coisa. Não, o homem agora tem que guardar o sábado, ele tem que guardar as festas, as datas, tem que circuncidar. Aí Paulo vem sistematicamente dizendo assim: não precisa fazer mais nada. Agora, os gregos já não estavam focados na questão judaica. O grego não tinha herança judaica, religiosa. O grego estava focado na filosofia. Por exemplo, se você lê a epístola de Paulo aos Colossenses, Paulo faz uma defesa ali contra a filosofia, contra falsos argumentos, contra heresias filosóficas que nasceu naquele tempo. Mais pessoas tentando colocar alguma coisa no evangelho. Aí Paulo, tanto aos Romanos, quanto tanto nos Gálatas,
tanto em Colossos, ele vai colocar Jesus como centro, Jesus como objeto, Jesus como aquele que salva de forma única e exclusiva. Agora, voltando aqui, todos judeus com os costumes hebraicos, judeus com a religião hebraica, com a religiosidade, e o grego com a filosofia, o argumento, a inteligência, todos estão debaixo do pecado. Talvez um homem venha com religião, ele está debaixo do pecado. Talvez um homem venha com argumento, filosofia, mas ele está debaixo do pecado. Olha Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora vá comigo aqui, Romanos 6:23, eu sempre cito, hoje eu vou abrir esse texto. Olha a parte A aqui, ó. Pega só a parte A, olha aqui, ó. Porque o salário do pecado é a morte. Qual que é o salário do pecado? Qual que é o salário do pecado, gente? Morte. Todos foram encerrados debaixo do pecado. O salário do pecado é a morte. Todos foram encerrados debaixo. Agora a pergunta é: por que todos não morreram? Continue lendo. Coloca ali para mim. Está ali já, obrigado. Porque o salário do pecado é a morte. E sabe o que eu penso nisso, irmãos, quando eu leio um versículo como esse? Graças a Deus tem aquela vírgula ali. Ô, vírgula abençoada. O salário do pecado é a morte. Aí dá uma pausa para respiração, uma pausa para descanso. Ainda bem que não é um ponto final. Ainda bem que não terminou assim o texto. Ainda bem que eu posso ler mais. Mas o dom. Mas o dom. Deixa eu ler do lado de cá que a câmera pega melhor. Mas o dom, o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Maria, em santos, em homens, em filosofia, em religião, não, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí eu tenho um ponto final. O salário do pecado é a morte. Estamos fritos, estamos enrascados, estamos na roubada. Por quê, pastor? Porque todos os homens estão debaixo de pecado. Todo homem está encerrado debaixo de pecado. Porque o salário, a recompensa do pecado é a morte. Pecou, precisa morrer. Mas o dom, o presente oferecido de graça a nós. Quem aqui gosta de receber presente? Quem gosta de receber presente aqui? Eu posso falar uma boa notícia? A palavra evangelho é boas novas ou boa notícia. Eu posso contar uma boa notícia? Você já recebeu um presente. Se a partir de hoje você nunca mais ganhar presente de ninguém, se alegre, porque você ganhou um presente do próprio Deus. Eu posso falar para você? Esse presente foi caro. Quem que gosta de ganhar presente caro? Aleluia. Jesus veio como um presente de Deus a você.
João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Esse presente não foi um presente sem amor, foi um presente como resultado de quem ama. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Ele te deu. Deus, Ele te amou de tal maneira que Ele te deu um presente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu seu único, ou seu filho unigênito, seu filho único. Quem é que gosta de dar presente agora? As mãos diminuíram, gente. Vamos pensar que você vai dar algo que você não vai comprar, você vai dar o que você já tem. E você vai dar um sapato para alguém. Se você tem lá vários pares de sapatos, e você vai dar um par de sapato. É diferente que você só tem um, e se você der, você fica descalço. Eu conheci irmão que tinha carro e dava carro de presente. Eu conheci. Já conheceu alguém assim? Eu conheci. Pessoas chegou, entregou a chave do carro, falou assim: ó, estou dando de presente. Aí o irmão fica: ah, sério? Que quanto mais caro o presente, mais impacto gera. Se tinha um pastor amigo nosso lá em Lagoinha, chegou com um carro zero na porta da igreja. A gente brincou assim: pô, tá podendo. Não, eu ganhei de presente, rapaz. Gera impacto. Agora, imagina alguém que só tem um. Não é quem tem muitos, é quem só tem um. Deus só tinha um filho. Qual é o nome dele? Aí Deus deu esse presente único, exclusivo, insubstituível. Ele deu para você. E Ele deu para morrer, para que todo o que nele crê, todo o que nele, condição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou todo mundo, irmãos. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo o que nele crê em quem? No filho, não morra. O salário do pecado é a morte, mas quem crê no filho não precisa morrer, mas tem a vida eterna. E a pergunta é: por que quem crê no filho não precisa morrer? Por quê? Ele já morreu. Vamos continuar lendo? Abre aí, João 3, agora o 17. Essa mensagem é muito simples, irmãos, mas há muito tempo muito necessária. Como diz os apóstolos, né, nós vamos falar as mesmas coisas. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deixa eu parar aqui. Uma vez alguém falou assim: pastor, mas se Deus é amor, se Deus é bom, se Deus é tudo isso, por que Jesus vai mandar alguém para o inferno? Eu falei assim: mas na Bíblia não fala que Jesus está mandando alguém para o inferno. A Bíblia fala que Jesus está tirando do inferno. A gente precisa ler direito. Pastor, mas Jesus é amor, por que Jesus vai mandar a gente para o inferno? Ele não está mandando a gente para o inferno. Ele está mandando um homem para o inferno. Muito pelo contrário, ele veio fazer o contrário. Ele veio salvar. Quem está enviando o homem para o inferno é o pecado, porque o salário do pecado é a morte física e morte espiritual. O homem, na natureza adâmica, ele já nasceu debaixo do pecado. Vocês estão comigo?
Então Jesus não veio olhar para o cara e falar assim: vai vir inferno, miserável. Ele não veio fazer isso. Ele veio olhar para o homem e falar assim: eu posso salvar você, eu posso tirar você dessa condição de pecado. Vocês estão comigo? Porque a recompensa do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Mas Jesus veio para nos... Verso 18: quem nele crê... Nele quem, gente? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. E eu sempre que eu prego sobre isso, eu preciso parar no tempo verbal. Qual é o tempo verbal? Presente. O homem já está perdido. O homem já está condenado. O homem não precisará sofrer um outro julgamento. Ele já está julgado, ele já está condenado. Porque ele já está debaixo da culpa do pecado. O homem sem Jesus já está hoje presente. Que dia é hoje, irmãos? Que dia é hoje do mês? 24 de outubro de 2021. O homem, ainda que vivo, já está morto. Só falta morrer. Alguém, irmãos, eu não vou fundamentar aqui em qual tempo isso acontece, mas alguém, escuta isso aqui é pesado. Isso aqui é pesado. Alguém, para morrer, basta morrer. E para não parecer o discurso da Dilma Rousseff, coloca uma morte espiritual e outra morte física. A turma está rindo ali. Alguém para morrer, basta morrer. Por favor, não coloque essa frase no Instagram, gente. O ser humano só precisa morrer fisicamente, porque morto espiritual ele já está. Efésios 2:1. Vós que estavam mortos. Então, se ele já está andando por essa terra morto, em relação a Deus, não é Jesus que veio matá-lo. Jesus veio dar vida para ele. Mas ele precisa... O que ele precisa? O que ele precisa? Pastor, ele tem que fazer boas obras. Pastor, ele tem que ser caridoso. Pastor, ele tem que agora guardar as observações judaicas. Não, pastor, ele tem que pegar um chicote e bater nas suas costas, porque ele tem que pagar o seu próprio peso do pecado. Não, pastor, ele tem que ir lá para um mosteiro. Não, pastor, ele tem que comprar, ele tem que pagar as indulgências. Não, pastor, ele tem que ter um santo. Irmãos, o que a gente tem que ter para ser salvo? Crer. Crer em quem? Jesus Cristo. O homem que está andando morto, e para ir para o inferno só precisa morrer. Tem uma mensagem, irmãos, essa mensagem, depois vai no YouTube e procura lá: pecadores nas mãos de um Deus irado. É o sermão que foi mais regravado, mais assistido, mais ouvido da história do cristianismo. Alguém diz que é Martin Luther King, né? I have a dream, mas não, é esse sermão. Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. Depois você escuta esse sermão, é uma narração, né? É um sermão muito antigo, é apenas uma narração do sermão, mas é muito impactante esse sermão. Jonathan Edwards diz que a humanidade é como se estivesse andando sobre placas de gelo, com trincados embaixo, e o peso do próprio corpo da pessoa pode fazer ele cair, e debaixo está o inferno. E a única coisa que faz essa pessoa não cair é a graça de Deus. Depois você assiste, eu não vou dar mais o spoiler não para você assistir, depois você assiste esse sermão lá, ou pelo menos escute esse sermão. O homem está condenado.
E qual é a única esperança para ele? Cristo Jesus, as boas novas. Qual é a boa notícia? Jesus veio salvar você. Agora quantos aqui já estão em Jesus Cristo? Quantos aqui já creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Olha o versículo 18. Quem nele crê, para você então, você em casa que nele crê, para você, quem nele crê, não será julgado. Um dia perguntaram para o Billy Graham: por que quem nele crê não será julgado? A resposta foi: porque o julgamento que cairia sobre você já aconteceu na cruz do Calvário. Fique em pé, por favor. Eu era morto e agora vivo. Eu era morto, mas agora vivo. Eu queria que você orasse. Os ministros de louvor vão ministrar uma canção aqui, o coração do nosso Deus. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. E agora livre estou, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. E agora livre estou, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser. Irmãos,
Eu fico meditando aqui, pensando. E alguém que se desviou do Evangelho, alguém que conhece tudo isso que eu preguei aqui, como essa pessoa consegue dormir em paz, viver em paz, sabendo que ela está debaixo de ira de Deus? Alguém já pensou sobre isso? Essa palavra minha não é uma palavra de julgamento, por favor, não tem nada a ver com isso. Eu sou tão necessitado da graça como qualquer pregador, qualquer pessoa, qualquer pecador. A graça veio para pecadores e pregadores e nivelou todo mundo por Cristo. Mas como alguém que está fora do sacrifício de Jesus, entendendo essas verdades, pode ter paz para viver, para comprar, para trabalhar, para dormir, para acordar, sabendo que ela pode morrer e depois morrer. Agora você que tem Jesus, ainda que morto, viverá. Ainda que morto, viverá. Quem não tem Jesus, quando morre, morre. Mas se você tem Jesus, quando morre, vive. Quando morre, vive. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja sobre a sua vida. Vá em paz, como vivos em Deus, como aqueles que hão de herdar a salvação. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos a sua volta, Senhor. Nós celebramos o Senhor nessa manhã. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Jesus estendeu a sua mão, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, quando Jesus